Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Deixando para os irmãos hoje uma palavra que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz o seguinte: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para os quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção que há no mundo. Amém? A palavra diz aqui que nos é doada pelo Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Elas são doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, porque o nosso corpo é pecaminoso, o nosso corpo quer pecar, quer fazer o que é errado. Mas através do Espírito de Deus que habita naqueles que se converteram, que se arrependeram dos seus pecados, que confessaram Jesus como único e possível Senhor e Salvador, esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos convence do pecado. Então, eles nos conduzem à vida e à piedade. A piedade é estar na presença do Senhor, é se prostrar diante do Senhor. Amém? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Nós temos que conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Jó, no livro de Jó, ele diz que conhecia a Deus por ouvir falar, mas agora eu o conheço face a face. Muitos conhecem Jesus pelo nome, muitos ouviram falar, já ouviram pregações, já leram algum versículo bíblico, mas não têm intimidade com o Senhor, porque esse relacionamento só pode acontecer quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Esse conhecimento para a sua própria glória e virtude, é o que ele diz. No versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas. É ele que nos dá, através do Espírito Santo, nos convencendo a andar no caminho correto, no caminho de obediência à palavra do Senhor. As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. O nosso corpo é pecaminoso, ele quer pecar. Todo homem tem um corpo que deseja pecar. A palavra diz lá nos livros de João, ele diz que aquele que está em Cristo, ele não vive pecando. Viver pecando é diferente de pecar. O pecado acontece por algum momento, num momento específico. O viver pecando é aquele que pratica diariamente o pecado, não se arrepende e com isso ele não tem nenhum problema. Mas aquele que através do Espírito Santo do Senhor, que habita nele, recebe a natureza divina, que nos fortalece, que supre em nós as necessidades, nos dá força para reagir e ir contra as concupiscências e as paixões que há no mundo. Rejeitar o pecado. Amém? Nós precisamos ter esse Espírito Santo através do nosso arrependimento para alcançarmos essa glória. E isso não é só simplesmente conhecer o nome de Jesus. Porque Jesus disse mesmo que muitos vão chegar diante dele e vão declarar: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. E ele vai falar: afaste de mim, pois eu não vos conheço. Ir à igreja não é o suficiente. Temos que ter uma vida de intimidade, relacionamento com o Senhor. A palavra diz aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que estar em Cristo, como muitos dizem que estão, mas Cristo tem que estar em nós. E Cristo não habita, o Espírito Santo não habita num corpo que vive pecando. Nós nos separamos para o Senhor em santidade pela presença dele. Não vivemos pecando. E assim Jesus estará em nós. Quando nós confessamos ele como único e possível Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, confessando os nossos pecados a ele e abandonando. Então ele também habitará em nós. E aí sim nós daremos fruto. Fruto de conversão, fruto de mansidão, fruto de que estamos em Cristo, fruto que estamos separados para o Senhor, fruto das boas obras para o Senhor. O Senhor disse: não coma daquele
fruto aquele que Eva e Adão comeram. Nós damos apenas os bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo tem que habitar em nós. Cristo tem que estar em nós. Nós por nós mesmos, nós não vamos fazer as boas obras. Nós por nossa própria vontade, nós não vamos andar em obediência ao Senhor. Ele tem que estar em nós. Ele tem que habitar em nós para que nós alcançamos pela virtude, do espírito de virtude do Senhor, pelo espírito de santidade do Senhor, alcançamos essa graça que Ele nos oferece, que Ele nos doa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.